Amém, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Irmãos, nós estamos muito felizes, de poder estarmos aqui novamente na casa do Senhor. Gente, que alegria e privilégio que nós temos de nos achegarmos a um lugar onde nós podemos ouvir uma palavra que nos direciona, que nos guia, Queria cumprimentar também aqueles que estão nos assistindo pelos nossos canais da igreja, YouTube, Facebook. Então, sejam bem-vindos à nossa comunidade, que Deus te abençoe. E nessa noite, o que a gente espera é nada menos do que a presença de Jesus, É sempre o que Ele tem feito, é sempre o que nós temos ouvido neste altar, nesse púlpito, a sã doutrina, a pregação da palavra, que traz crescimento, que traz edificação e que traz, acima de tudo, mudança do nosso caráter. Então, olha só, nós estamos aqui todos reunidos, como eu sempre digo, cheios de falhas, cheios de problemas, cheios de lutas e tribulações, de choros, de angústias, mas nós temos um consolo, o Espírito Santo. Ele está conosco, amém? Você pode ficar sentado mesmo. Eu não vou ler o texto que eu vou estar falando aqui nessa noite agora, mas eu quero falar alguma coisa aqui antes. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Quem Deus é para você? Quem que Deus é para você? Talvez se eu abrisse aqui para vocês falarem, muitos diriam, o Senhor é meu tudo. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é a minha salvação. O Senhor é o que eu tenho de melhor na minha vida. Sim ou não? Muitos de vocês diriam isso. Não existe nada melhor do que o Senhor na minha vida. Mas aí, diante dessas possíveis respostas, eu quero fazer aqui outra pergunta, que eu creio que é um dos papéis da palavra de Deus, é fazer com que a gente reflita a nossa condição, a nossa necessidade, e, consequentemente, que a gente tome as escolhas e as decisões corretas. E a outra pergunta que eu quero te fazer é: por que é que Deus, sendo tudo isso para nós, às vezes nós não o tratamos concernente àquilo que dizemos que Ele é para nós? Se Deus é o nosso tudo, se Deus é o que nós temos de mais importante na nossa vida, por que é que muitas vezes nós deixamos as coisas do nosso Pai de lado? Se Deus é esse ser tão glorioso, tão sobrenatural, que merece a minha adoração, o meu louvor, por que é que muitas vezes eu nego o nome dEle? E eu não estou dizendo de um momento, durante a sua caminhada, de um pecado, de um tropeço, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a respeito de adaptação, de um conformismo na caminhada, que demonstra, as nossas atitudes demonstram isso tranquilamente. Talvez alguns digam aqui hoje que, baseado muito no que eu quero falar, Deus é o meu Pai. O que todo pai espera de um filho? Que esse filho cresça saudável na presença dele, que ele ouça os seus conselhos, Quantos pais nós temos aqui hoje? Levanta sua mão bem alto. Você que é pai, o que você espera do seu filho? Você não espera que quando você dá um conselho para ele, que ele siga aquele conselho? Você não quer grandes coisas, você não sonha grandes projetos, um crescimento glorioso, extraordinário para os seus filhos? Nós precisamos entender essa relação, não somente com o nosso pai humano, com o nosso pai natural, nosso pai biológico, aquele que nos gerou, mas nós precisamos entender essa relação, em relação a nós como filhos, a esse Pai celestial que é o nosso Deus. Sabe que esse relacionamento é um relacionamento muito peculiar, porque ele traz um impacto, se a gente falar naturalmente,
de um relacionamento entre pais humanos e filhos. Uma vez eu fiz uma pesquisa dentro de uma casa de recuperação e eu cheguei a uma triste conclusão. Que cerca de 90% a 95% daqueles jovens que estavam se recuperando ali de uma dependência química tiveram algum tipo de problema com o seu pai biológico. Ou nunca conheceu o pai, ou o pai abandonou, coisa que acontece muito. O camarada vai lá, na hora do bem bom está tudo bom, mas depois ele abandona. Ou um filho que foi abusado pelo pai, em todos os aspectos, sexual, moralmente, pais que humilham seus filhos. Entre 90% a 95% daquelas pessoas que estavam dentro da casa de recuperação tiveram algum tipo de problema com o pai. Sabe, talvez você está aqui hoje e você possa ter tido algum tipo de problema com o seu pai biológico. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que essas coisas não podem impactar nosso relacionamento com o Pai Celestial. E é por isso que o tema dessa mensagem que eu quero abordar hoje é: Deus quer ser o seu Pai. Talvez você sofra de algum trauma histórico na sua vida com o relacionamento com seu pai, e você tem uma certa aversão até à palavra Pai. Meu pai me abandonou. Meu pai, nem ao menos pôr o nome dele no meu registro, ele não pôs. Ou talvez você nunca tenha conhecido o seu pai, você sabe só de histórias dele. E isso causa então uma barreira, um preconceito, algo que prejudica o seu relacionamento com esse Deus que quer se revelar como Pai para nós. Eu preciso que você, nessa noite, abra o seu coração para isso. Porque isso, meu querido, minha querida, vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com Deus. Quando você passar a ver Deus não apenas como um Deus, mas como um pai que cuida dos seus filhos, que ama os seus filhos, que zela pelos seus filhos. Um exemplo disso é você estar aqui hoje agora. Você acha que você veio aqui porque você é bonzinho, porque você quis? Não. Isso é o que você acha. Você veio aqui porque esse Deus quer se revelar como um pai na sua vida. E Ele trouxe você aqui para que você pudesse ter o privilégio de ouvir essa palavra. Eu, quando estava no seminário, eu ouvi várias definições. E existem algumas divergências, principalmente nesse quesito, a respeito do propósito da criação, do porquê que eu e você fomos criados. Algumas pessoas dizem, de bate-pronto, eu fui criado para louvar a Deus, para adorar a Deus. Existem algumas linhas teológicas que defendem que nós fomos criados para a glória de Deus. E como tudo na teologia, existem algumas divergências. Eu aprendi algo diferente disso. Eu aprendi que nós fomos criados, o homem e a mulher foram criados porque Deus queria ter filhos. Amém? Deus queria ter filhos e se relacionar com eles. Eu quero ler um texto, eu vou ler na nova versão da linguagem de hoje, João 1,12, um texto muito conhecido. João 1,12. O texto diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. De quem? De Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que privilégio. Algumas traduções ainda complementam esse verso dizendo: a saber, os que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós precisamos então entender que Deus deseja, Ele almeja manifestar essa natureza paternal sobre essa criação que somos nós. Principalmente na vida daqueles que já entenderam esse versículo.
principalmente na vida daqueles que já o receberam como Deus. Nós precisamos entender que Deus deseja algo mais profundo, que é o estabelecimento de uma relação paternal conosco. E se a gente olhar historicamente, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver desde lá de Gênesis, iniciando ali, quando Deus chama Abraão, e Deus já começa a demonstrar isso nas entrelinhas das suas palavras. E quando a gente vai estudar sobre essa revelação de Deus, nós entendemos que Deus, Ele se revela a sua criação de uma maneira progressiva, crescente, de tal maneira onde chegue um ponto que nós, como seres criados, entendamos que existe um Deus que nos criou e que foi se revelando a nós através da história, foi se revelando a homens e mulheres na história do mundo, para que chegasse a um ápice, para que culminasse a um ponto maior. E um desses pontos é justamente essa revelação de que Ele é o nosso Pai. E Ele nos deseja ter como filhos. Olha só, eu quero citar aqui apenas alguns textos. Salmo 127, verso 4 e 5 diz assim: os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Nós precisamos entender que nós vamos ver várias palavras de Deus, onde Deus, Ele quer mostrar isso para nós, essa relação, esse desejo que Ele tem de ter conosco como filhos. Então olha só, esse texto fala sobre filhos. Um dia Deus deu uma palavra para um homem e disse assim: olha, eu farei de você uma grande nação. Você vai ter uma grande descendência. Olha só a relação paternal, de filiação. Deus deu uma palavra para o homem e para a mulher: crescei-vos e multiplicai-vos. Sabe o que Deus estava falando? Façam filhos. Deus estava transmitindo essa mensagem ao decorrer da história, e a Bíblia nos relata isso em vários momentos. Eu não tenho tempo aqui para mostrar tudo isso, mas outro texto, Deuteronômio 28:4, vai falar assim: Deus os abençoará, dando-lhes muitos filhos. Mas que negócio é esse que Deus tem, que tanto filho? Você já parou para reparar que existem salmos que dizem, né? Quão feliz é o homem, como esse que eu li, que enche a sua casa de filhos. A palavra de Deus cita textos onde deixa claro que o Senhor, abençoando uma casa, uma família, homem e mulher, Ele vai trazer fertilidade sobre a mulher, para que essa mulher gere filhos. Olha só Deus comunicando conosco a respeito da importância dessa relação. Romanos 8:29, o texto diz assim: porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Olha só, Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro dentre muitos. Existem muitas discussões teológicas a respeito desse texto, e o que eu entendo é que existe uma predestinação sim de Deus para nós. Mas é uma predestinação não concernente à salvação, mas é uma predestinação para sermos seus filhos. Olha o que o texto está dizendo. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Qual filho? Qual o filho que nós temos que ser parecidos? O nosso irmão Jesus. O filho primogênito, que o texto diz, Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. E é interessante, quando nós vamos ver essa questão do Antigo Testamento, nós vamos ver Deus sendo tratado com vários nomes, como Deus mesmo. Alguns nomes
que a gente conhece em hebraico, em outras línguas, né? O grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Adonai, o Deus Elohim. Nós vemos Deus sendo tratado com vários nomes, mas Jesus, que se dispôs ao cumprimento de uma missão, Ele vem trazer à tona esse desejo, um dos desejos de Deus, de nós entendermos e olharmos para Ele, e termos uma relação com Ele, não apenas no âmbito de um ser sobrenatural, glorioso, todo-poderoso, o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus da salvação, mas Jesus vem nos mostrar, e nós vamos ver inúmeros textos bíblicos. Se você pesquisar lá, pega o seu celular e pesquisa depois, meu Pai, você vai ver várias palavras de Jesus nos ensinando. Um dos desejos de Deus para nós é que nós entendêssemos a dimensão dessa relação, de nós nos direcionarmos a esse Deus glorioso como nosso Pai. O nosso Pai. E Jesus, ele cita vários textos, né? E a gente vai ver então, entrando dentro dessa dimensão de relacionamento, nós precisamos entender outra coisa. Relacionamento. Existe relacionamento sozinho? A gente usa uma palavra, uma força de expressão, né? Você precisa se relacionar com você mesmo, né? A minha esposa Anne está aqui, e às vezes eu pego ela pedindo opinião para ela mesma. Não é? Eu tenho testemunhos aqui que podem provar isso. Quantas vezes eu olho e ela está lá assim. Não é? Mas eu não estou falando dessa relação. Eu não estou falando dessa relação com você mesmo. Eu estou falando de você, uma relação com outra pessoa. E nós vamos entender que quando se trata de relacionamentos, isso está intimamente ligado em muitas coisas, em se dar ao outro. Quando o homem decide casar com uma mulher, e homem tem que casar com mulher, tá? Mulher com homem, gente. Porque hoje em dia até isso a gente está tendo que pregar. Tem que ensinar, porque parece que esquece. Quando o homem decide ali entregar a sua vida, caminhar com aquela mulher vice-versa, né? Em outras palavras, ele está dizendo, olha, eu me dou a você. Tudo que eu tenho é seu, tudo que é seu é meu. Então essa relação, olha só, começa a entender isso. Dentro de relacionamentos, nós precisamos assimilar essa questão, que relacionamento está intimamente ligado ao se dar ao outro, a uma outra pessoa. Diz respeito ao quanto você está disponível para o outro. E quando nós trazemos isso em relação ao nosso relacionamento com o Deus, que nós passamos então a tratá-lo como nosso Pai, eu confesso a vocês que isso me causa uma certa estranheza, e eu me assusto às vezes. Se a gente partir para o âmbito natural da coisa, nós estamos vendo aí uma nova geração que está se formando aí, uma pré-adolescência, adolescência, uma juventude que, gente, está dando medo. É uns camaradas que, se você der uma chave de roda na mão dele, ele vai procurar um cano para emendar. É uma geração que tem me dado medo no seu conhecimento, nos seus conceitos filosóficos, nos seus pensamentos, nas suas convicções. Tem dado medo. E às vezes, gente, infelizmente, nós olhamos então, não apenas para esses filhos naturais, e nós trazemos essa aplicação para o âmbito sobrenatural, onde nós entendemos esse Deus como nosso Pai, e nós vamos ser mais profundamente impactados ainda. Porque nós vamos estar aí como filhos diante de um Pai glorioso, todo-poderoso, que pode todas as coisas, mas eu começo a ficar com medo, pastor Edson, pastora Vani, que igreja que nós vamos ter amanhã? Porque às vezes é uma geração cristã
tão birrenta, tão mimada, que está tendo essa vida natural de nós pais, muitas vezes que pecamos, que temos as nossas falhas, que erramos e ensinamos coisas que não devem. E entramos na chamada lei da compensação. Olha, eu não estou com você, mas eu te dou o melhor. Eu te dou um bom colchão, eu te dou um bom videogame, eu te dou um celular de última geração. Não é o meu caso, né? Lógico. Mas muitos pais estão fazendo isso para compensar a sua ausência. E os filhos têm feito essa leitura de paternidade. Olha só, olha só. E a leitura de paternidade no âmbito natural, eles têm transferido para o âmbito sobrenatural. E quando eles quando eles ouvem que Deus deseja se relacionar como um pai conosco, eles começam a fazer essa ligação. Bom, meu pai, né, ele nunca está lá, mas ele me dá muita coisa. E eles começam a fazer essa ligação com Deus como pai, como um pai que simplesmente está ali para dar as coisas. Qual vai ser o resultado dessa geração amanhã? Gente, se a gente pegar essa geração recém-formada de faculdade aí, pega essas pessoas que trabalham nessas grandes empresas aqui da nossa cidade, e que recebem esses funcionários recém-formados, e troca uma palavrinha para você ver o nível dos profissionais que estão sendo formados. Nós temos aqui na igreja alguns empresários que a gente conversando, e eles falam, gente, pelo amor de Deus. Esses dias quase que eu peguei um camarada e falei, rapaz, nós vamos precisar fazer uma campanha de jejum e oração para Deus mandar bons funcionários, bons profissionais para você. Porque na hora de contratar sabe tudo, mas na hora de fazer não sabe nada. E essa geração tem feito essa relação em relação a esse Deus como Pai. Sabe, eu tenho medo de que nós nos tornemos filhos que tenham muito pouco a demonstrar do seu pai. Eu tenho uma genética, essa orelha minha aqui, ó, ela é fechada. Essa aqui é bem feitinha, essa aqui deu um problema na hora da fabricação, ela é meio fechada. E o meu pai, cadê meu pai? Está lá no fundo, lá de amarelo, lá, ó. Ele também tem essa deformação na orelha. E por incrível que pareça, o Augusto também tem. Que tipo de característica do seu Pai Celestial você está carregando? Quando as pessoas olham para você, o que de Deus elas veem em você como um filho? Quantas vezes eu andando pelas ruas dessa cidade, às vezes eu saio com meu pai numa Santana velha que ele tem para andar lá, que volta e meia deixa a gente na mão. Aí eu tenho que descer e empurrar até chegar num lugar, né? Mas é a Santana que muitas vezes ele tira lá um dinheirinho a mais que ajuda, né? Uma bênção aquela Santana, né? Mas vai chegar uma hora para vender ela, né, pai? Mas olha só, aí chega lá e fala assim, é seu filho, né? Nem pergunta, não tem nem dúvida. Porque está estampado. Qual é a genética do nosso Pai Celestial que nós temos? Eu tenho medo a respeito desse amanhã. Filhos que sabem muito pouco a respeito do seu pai. Filhos que herdaram poucas coisas do seu pai. E aqui eu quero entrar em poucas coisas, em coisas que são gloriosas. Eu não digo de uma herança unicamente material, mas eu digo de uma herança moral. De uma herança no que diz respeito aos atributos que o nosso Pai Celestial compartilha conosco. Quais são essas características? O que é que você, meu querido, como filho de Deus, tem desejado como herança? Porque hoje os filhos, alguns, eu creio que em nome de Jesus, não a maioria, eles não estão vendo a hora da velhice do pai. Porque eles querem a herança. Essa semana eu falei na nossa meditação semanal no Edificados, falei um pouquinho a respeito do filho pródigo. Do filho mais novo que chegou no pai e falou, pai, me dá tudo que é meu, me dá a minha herança. E ele saiu, gastou tudo que ele tinha que gastar, passou uns bons bocados.
E eu faço essa pergunta para você: o que você, como filho de Deus, tem desejado como herança? Você tem desejado apenas bênçãos materiais ou princípios espirituais? O que é que você tem desejado? O que é que você como filho tem desejado como herança desse Deus? Apenas uma herança terrena ou uma identidade eterna? O que é que você como filho tem desejado? Sabe, nós vamos olhar para a palavra de Deus e nós vamos encontrar Deus na sua multiforme sabedoria, na sua gloriosa sabedoria e tão insondável riqueza de sabedoria, de profundidade, do seu glorioso conhecimento que não pediu conselho para ninguém. Em contrapartida, nós limitados, que temos dificuldades para entender as coisas. E Deus nos conhecendo, porque Ele nos criou, Ele tem um manual do objeto, vamos dizer assim, criado que somos nós. Ele sabe onde existe cada parafuso na nossa alma. Ele sabe. Ele nos conhece, Ele sabe onde Ele precisa tocar. E por causa dessa discrepância, dessa gloriosa inteligência e essa limitação total nossa, Ele muitas vezes vai usar de figuras de linguagens para que a gente entenda. Eu quero falar aqui rapidamente sobre uma delas que eu acho muito gloriosa e muito prática, que qualquer criança entende. Uma dessas figuras de linguagem que Deus usa é a água. Deus quer ser para nós como a água é para o sedento. Deus quer ser para você como a água é para uma pessoa que está morrendo de sede. Eu acredito que aqui todos sabem o que é sede. Sabe ou não sabe? Todos nós sabemos o que é sede. Eu não achei minha garrafinha, falei para o Igor lá, falei: Igor, leva um copo d'água lá para mim depois. Porque a gente vai tendo sede. E Deus usa essa figura de linguagem, então, da água. E Ele quer que a gente entenda isso, que o desejo dEle é que nós o vejamos como essa água que mata a nossa sede. O desejo dEle é que nós nós tomemos dEle todos os dias da nossa vida. Ele usa essas figuras para que a gente possa entender o desejo do coração dEle. O Salmo 36, verso 9, apenas a primeira parte diz assim: Tu és a fonte da vida. O texto lá em Isaías 55, capítulo 1, diz assim: O Senhor Deus diz. Olha o que Deus diz, olha a figura de linguagem de Deus. Escutem, os que têm sede, venham beber água. Apocalipse 22, 17 diz: O Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isso, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. E se você continuar lendo esse texto, depois vai falar sobre fome. Venham, você que não tem dinheiro, você que não tem ouro, não tem prata, venha a mim. E Deus está nos convidando todos os dias para que nós nos acheguemos a Ele e nós bebamos dEle como essa fonte. E nós bebamos dEle como essa água a jorrar, essa água que é símbolo de vida, essa água que é símbolo de crescimento, de expansão. Gente, olha, nós vamos ver um dos setores que tem feito o país, o nosso país, se manter em crescimento, é o setor do agronegócio. Mas sabe, existe algo tão glorioso que, com todas as honras para os nossos queridos agricultores, glória a Deus pela vida deles lá. E cada um de nós somos chave fundamental na cadeia de produção nacional, cada um de nós. E os produtores do campo também são fundamentais. Mas eu vou dizer algo para você. Que o produtor, ele investe, ele põe dinheiro, ele põe mão de obra, ele põe máquina, ele compra implemento, ele compra adubo, ele planta, mas ele espera a chuva. Sem chuva não tem produção.
A água é símbolo de esperança. Você está sem esperança? O Pai quer se mostrar a você hoje como esperança. O Pai quer abraçar você hoje e dizer para você: você pode. Você vai vencer. Você vai conquistar. Porque eu sou o seu Pai. E eu estou com você. Eu cuido de você. Eu zelo pela sua vida. Olha, esses dias eu saí com a Anne e a Ana Clara, né? A Ana Clara tem hora que ela faz cada pergunta. Ela está lá no cantinho, lá, toda com vergonha. Quase que ela entrou dentro do extintor. Esses dias eu fui pegar ela na casa do meu irmão e ela falou assim, eu brinco com ela, né? Aí eu falei: filha, quem que fez essa coisa linda? É ela, né? Lógico, né? Aí eu fiquei um pouco assustado com a resposta, né? Ela falou assim: foi o papai e a mamãe. Mas eu, com toda a pureza do meu coração, né? Eu esperava que ela tivesse respondido, mas depois eu falei para ela, eu falei: foi o papai do céu. Só Ele tem o poder para dar vida. A palavra de Deus diz muito bem claro que quando Deus formou o homem do pó da terra, o termo original no hebraico ali é ruá. Quer dizer, Deus bafejou sobre as narinas do homem. Deus e tornou o homem um ser vivente. A água é esse símbolo de provisão, de alegria. A água é indispensável para a sobrevivência. Vocês já imaginaram se seria possível a existência de algum ser vivo sem água? Eu pensei assim, né? Pô, mas o peixe bebe água, mas ele precisa da água para viver, né? Ah, peguei ele nessa, né? Gente, não existe vida sem água. Sabe o que Deus está dizendo? Não existe vida sem mim. É isso que Ele está dizendo para nós. Eu sou a água, eu sou a fonte. Eu sou a fonte a jorrar. E eu faço uma pergunta para você agora: você tem sede do Pai? Você realmente tem sede de Deus como Pai? Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Sabe o que eu vejo? Deus está pronto. Deus é o Pai que está de braços abertos. Deus é como aquele pai do filho pródigo. E que nós vamos ver que de longe ele contemplava a vinda, o retorno do seu filho. Deus está pronto. E uma das coisas que mais me intrigam é porque assim, tem uma frase que é muito impactante, ela diz assim, que contra fatos não há argumentos. Infelizmente, quando nós olhamos para uma determinada parte dos chamados, denominados filhos de Deus dentro da igreja, e eu volto a dizer sobre isso, que isso me preocupa, nós vamos ver que, às vezes eu ou você, uma hora ou outra, nós estamos dentro desse grupo, dessa parte, que estão aí declarando para os 4 cantos do mundo. A gente diz que tem sede do Pai, mas na verdade a gente não tem. A gente diz que quer, mas a gente não quer de verdade. E eu não preciso entrar em detalhes aqui sobre nada, porque você sabe. Nós sabemos quando nós queremos dar uma de Jacó. E nós achamos que nós passamos Deus para trás. Você imagina para um pai biológico, ele ter a certeza de que um filho rejeitou a dor que não é? Já imaginou um pai que ama tanto? Estou falando de um pai exemplar, que ama tanto um filho,
E por algum motivo, aquele filho, ele deixa com as suas ações, as suas atitudes, as suas escolhas, ele deixa claro que ele não quer tanto assim a presença do pai. Aquele filho que tirando fugiu a palavra. Tirando a inocência da criança, limpa o beijo do pai. É natural, né? A criança, por isso que eu estou falando, tirando a inocência. A criança, naturalmente, às vezes você dá um beijo, ela limpa, né? Eu estou falando daquele que sabe que ele está limpando, porque está demonstrando com as suas ações de que o pai não está tendo tanto valor assim para ele. A gente diz que tem sede de Deus, mas na verdade a gente não tem, não. Talvez, sabe, Deus tenha chamado você para ter esse relacionamento com Ele como pai. E talvez você de fato não queira. Talvez você, líder que está aqui hoje, tem sido chamado por Deus. Nós pastores temos tentado, sabe? Às vezes a gente se descabela, a gente tenta fazer tudo para as pessoas. Não só para os líderes, mas para toda a igreja. E tem gente que não quer, gente. Não quer. E tudo bem, se você não quer, não tem problema. Nem com Deus não tem problema, né? Deus lida muito bem com isso. Deus não tem problema com rejeição, não. Se você não quer, tudo bem. O único problema é que pode ser que daqui a 8, 10, 20 anos, você olhe para trás e se arrependa disso. Você olhe para trás como líder e fala, eu podia ter feito mais. Eu podia ter evangelizado mais. Eu podia ter ido mais para ter mais comunhão com meu pai. Ou talvez você ache que já está bom, né? Ah não, está bom já. Eu já tenho uma célula. Ou menos um pouco, eu já vou numa célula, né? O pastor fala que é importante ir numa célula. Já está bom. É o espírito do já está bom. E quando a gente vê esse texto que eu citei de Isaías 59, onde o verso 1 que fala que Deus não está com as suas mãos encolhidas. Nós vemos um Deus que sempre tem mais para dar, mas existem aqueles que estão dizendo já está bom. Nós chamamos Deus de incapaz. Nós chamamos Deus de limitado. E nós precisamos entender que Deus, como esse Pai, Ele tem coisas gloriosas para nós. Meu querido, abra o seu coração nessa noite. Deus tem coisas sobrenaturais para você. Olha, se eu chamar aqui à frente algum homem ou mulher que já tem uma vida maior de caminhada aí com Deus, quantos de nós temos grandes testemunhos de milagres que Deus já operou na nossa vida? Quantos de nós já fomos na porta de uma empresa, orar para Deus colocar a gente lá dentro? No início da minha conversão, eu tinha um grupo de pessoas ali, era conhecido como Clube do Bolinha. Uns meninos ali, né, todos fervorosos. E a gente saía pelas ruas da cidade. Eu queria entrar numa empresa, a gente parava na frente daquela empresa. E orava, Senhor, eu quero entrar nessa empresa. Se o Senhor tiver um propósito, me coloca lá. Tem um outro amigo meu que hoje é pastor. A gente ia lá na frente do prédio da Justiça Federal. E orava, porque ele tinha passado num concurso, mas não chamava ele. Hoje ele está lá, trabalhando dentro da Justiça Federal e é pastor ainda. Quantos de nós, meus queridos, nós precisamos entender a dimensão desse relacionamento de Deus como nosso Pai. E Deus sempre tem mais para nós, e às vezes a gente está achando que está bom. Ou você acha que dá muito trabalho. Sabe, dá muito trabalho, tem que ficar jejuando, tem que ficar orando, tem que ficar pagando um preço. Mas, meu querido, para tudo na vida tem um preço. Tem ou não tem? Tudo na vida tem um preço. E existe um ditado aí: tudo que vem fácil, vai fácil. O diabo dá com uma mão e tira com a outra. Agora, quando Deus realiza uma obra, Ele realiza a obra completa, poderosa, gloriosa sobre a nossa vida. Porque Ele é esse Deus poderoso que se manifesta como Pai sobre nós. Ou talvez você está aqui hoje, você tem medo de se achegar a Deus como esse Pai, porque você tem as suas frustrações, porque talvez você se sinta essa pessoa incapaz.
mas eu tenho minhas limitações. O pastor sempre fala, né? Eu sempre digo lá no curso de integração, você precisa ter muito bem claro que você já está sendo preparado para ser um líder aqui dentro. A pessoa, assusta. Mas essa é a realidade dos fatos. Sabe por quê? Porque nós entendemos o plano de Deus para a nossa vida. E nós precisamos que você entenda que Deus também tem um plano para a sua vida. Está vendo os pastores aqui que sobem aqui? Todos nós temos as nossas falhas. Todos nós temos a nossa limitação. Todos nós temos as nossas dificuldades. Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque nós ouvimos a voz dEle. E nós decidimos obedecer a voz dEle. Eu não tenho os meus pecados? Eu tenho. Eu não tenho as minhas lutas? Eu tenho. Como você tem, meu querido. Às vezes a igreja olha para os líderes, para os pastores, e acha que são super-homens. Acha que a gente não tem problema dentro de casa. Olha para o pastor antes e acha que ele não quebra o pau com a Anne dentro de casa às vezes. Quebra o pau também, gente. E às vezes essas coisas, esses dias aconteceu uma coisa, um problema que eu tive com a Anne dentro de casa. E sabe o que foi pior? Foi pior a acusação do diabo na minha vida. Você precisa ser muito trabalhado ainda. Depois dessa confusão que eu tive com a Anne, eu saí para orar, para acalmar minha cabeça. E o Espírito Santo falava assim, que vergonha, rapaz. Que vergonha! Eu achei que você estava tão crescido já. E aí, às vezes, nós como pai, nós precisamos ter hombridade e sermos homens o suficiente para reconhecer também o nosso erro. E sabe, quando a gente erra, quantas vezes eu já chamei o Augusto e a Ana e falei, filho, filha, olha, o papai errou nisso, nisso e nisso. Então, meu querido, eu sei que você é muito melhor que eu. Se Deus fez de mim isso que está aqui hoje, se um dia eu entendi os planos de Deus para a minha vida, Ele vai fazer na sua também. Ele deseja fazer. O nosso discurso, às vezes, é um discurso incoerente. A gente diz que quer, a gente quer encontrar Deus, mas a gente não busca. E por outro lado, a palavra dele diz que todo aquele que busca, encontra. A gente diz que quer que Deus fale conosco, mas a gente não ora. E a palavra de Deus diz, orareis a mim e eu vos ouvirei. A gente diz que quer conhecer a Deus, mas a gente não estuda, a gente não busca dons espirituais, a gente não lê a palavra, a gente não vai numa célula, a gente não tem tempo a sós com Deus. E a gente abre a boca para falar que o Senhor é nosso Pai. Que pai é esse? Que filho é esse? Todos nós queremos viver e ver o milagre, mas nem todos estamos dispostos a quê? A cavar poços. Você precisa entrar com alguma coisa. Você precisa entrar com o seu coração e falar, Espírito Santo, vai, pode ir. Pode arrancar o que tem que arrancar. Entra nesse quarto escuro aí e limpa. Nós precisamos entender que cavar os poços, como diz o texto de 2 Reis 3, 16, 18, e Deus usou o profeta Eliseu ali, numa batalha, os homens saíram para a guerra, e eles esqueceram uma coisa, sabe o que eles esqueceram? Água. Saíram com uma aliança entre 3 reis de exército para combater outra pessoa lá, outro rei. Mas eles esqueceram água. E o profeta falou assim, olha, cavem poços. Vocês não vão ver vento, não vão ver chuva, não vai ver nuvem, mas Deus vai encher os poços. Nós precisamos entender isso, nós precisamos entender que nós temos que entrar com algo, nós precisamos entender e fazer o que aquela mulher, que o mesmo profeta Eliseu falou, né? Nós precisamos ajuntar vasilhas. O profeta falou para aquela mulher, saia pela vizinhança, junta, vai, o que eu vou fazer? Não sei, faz alguma coisa. Se mexe, a gente quer o novo, a gente quer algo de Deus, mas a gente não move uma palha. A gente quer viver o sobrenatural de Deus, mas nós desprezamos os pequenos começos.
nós desprezamos a meia dúzia de vasilhas. E Deus está dizendo para você hoje: cave poços, ajunte vasilhas. Jesus falou para aqueles homens no casamento, quando tinha acabado o vinho, o que Jesus falou para eles? A mãe toda cheia, né? Maria estava ali e falou assim: ó, meu filho, faz o que ele mandar. E Jesus falou: enchei as talhas com água. Você precisa encher as talhas com água. Você quer ver um milagre? Você precisa levantar. Você precisa se mover. E é por isso que eu quero deixar isso muito bem claro para você. Assim como Jesus chegou lá onde Lázaro estava morto e falou para aqueles homens: tirai a pedra. Você precisa tirar a pedra. O que está morto na sua vida? Tira a pedra. Gente, era uma pedra de um túmulo. A gente precisa ser como aquele jovem com 5 peixes na mão. Eu tenho só 5 peixes. A gente precisa ser como Naamã, quando o profeta falou para ele: vai lá e mergulha 7 vezes no rio. Deus não vai fazer o que cabe a nós fazer. Nós queremos ver a nossa célula crescendo e multiplicando, mas nós não convidamos ninguém para a nossa célula. Ah, o meu líder é fraco. O que você ajuda o seu líder? Nós queremos ver filho educado, mas sem dedicar tempo na educação deles. Nós queremos prosperidade financeira, mas a gente não quer trabalhar. A gente não quer dar dízimo, não quer dar oferta. Mas nós queremos, por causa dessa filosofia de relação entre filho e pai humana, que tem se pregado aí fora. Nós queremos uma família abençoada, sem investir tempo de oração e de comunhão com a nossa família. Você quer ser cheio de Deus? Responda no seu coração para o Espírito Santo: você quer ser cheio de Deus mesmo? Eu vou pedir o louvor para subir aqui. Será que nós realmente queremos ser cheios do amor dele, da sabedoria, do poder, da unção do Espírito Santo? Você realmente está com sede dele? Às vezes nós achamos que nós estamos famintos, mas é por outras razões. Como eu disse no início, as nossas ações mostram claramente o que realmente é importante para nós. Só é candidato a ser cheio de Deus e da presença dele como um pai aqueles que estão classificados como sedentos. Você quer uma verdade? Por que é que você está aqui hoje? O que você veio aqui hoje? Vamos ficar de pé? Será que realmente você é um cristão genuíno? O que te motiva de fato? O que te motiva? São as pessoas? É a comunhão que nós temos aqui? Tudo isso é muito bom, gente. Então, como eu disse no começo, é tão bom ter vocês aqui. E quando eu digo isso, gente, olha, pode perguntar para qualquer pastor. O que mais alegra um pastor é ver a sua igreja cheia. O que te motiva são as pessoas. O que te motiva é um prédio legal, com espuma acústica, com bom telão, com um grupo de louvor como esse. É isso que te motiva? É isso que te traz aqui? O que é que te traz aqui? São as luzes, é o ambiente? É uma boa palavra que você gosta de ouvir? Olha, talvez você esteja ferido e machucado. Eu quero ler um texto para você, antes da gente encerrar. 2 Timóteo 4,16. 4, do 9 ao 17, diz assim: venha me ver logo que puder. O apóstolo Paulo, preso por causa do Evangelho. Pois Demas se apaixonou por este mundo, me abandonou.
Um pouco mais para frente, no verso 10 ainda, ele fala: Crescente foi para a província da Galácia, Tito para a região da Dalmácia. Verso 11: somente Lucas está aqui comigo. Depois, lá no verso 14, ele fala assim: Alexandre, o ferreiro, me prejudicou muito. O Senhor lhe dará a sua recompensa de acordo com o que ele fez. Na primeira vez, o verso 16, na primeira vez em que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo. Aí eu volto a pergunta: o que tem te trazido aqui? São as pessoas? Eu quero te dizer que as pessoas vão te decepcionar. É um grupo de louvor? Eles vão desafinar. Você vem aqui por causa da comunhão que as pessoas te perguntam. Vai ter um dia em que você vai entrar e sair, ninguém vai falar a paz do Senhor para você. Você vem aqui porque você gosta da palavra, o pastor tem uma boa palavra. Olha, eu quero que você saiba que vai ter um dia que o pastor não vai ter o que pregar aqui, a palavra não vai ser muito boa. O que te trouxe aqui? Mas olha só, por que eu li esse texto? Porque ainda no verso 16 ele fala assim, ó: na primeira vez que fiz a minha defesa diante das autoridades, ninguém ficou comigo, todos me abandonaram. Eu sempre digo para algumas pessoas que caminham comigo: não confia em mim. Não é porque eu não sou de confiança, não é porque eu não valho nada, mas é porque eu sou ser humano e uma hora eu posso decepcionar você. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 17: mas o Senhor mas o Senhor ficou comigo. Você pode ter entrado aqui machucado, com um ministério que você abandonou por causa de lutas, de maus tratos pastorais, por causa de um líder que te maltratou, que fez o que não devia com você. Mas Deus está dizendo para você hoje, olha, que se Ele não for o seu maior motivo, vou falar o português bem claro, Deus está dizendo para você, olha, se eu não for o seu maior motivo, pode ir embora, porque essa galera vai te decepcionar uma hora. Romanos 11, feche seus olhos agora, coloque a sua mão no seu coração. Romanos 11, 33 a 36, nós vamos ver quem é esse Pai que está nos convidando para nos relacionar com Ele como... Esse Deus que está nos convidando a nos relacionar com Ele como Pai. Romanos 11, 33. Como são grandes as riquezas de Deus. O texto está falando sobre Deus, tá? Pode fechar os seus olhos. O texto está falando sobre esse Deus como Pai. Como são grandes as riquezas de Deus. Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo existe por meio dele e para Ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amém. Eu gostaria que você começasse a orar agora. E talvez nós, como filhos, nós tenhamos decepcionado o nosso pai. E nós precisamos reconhecer o nosso erro, a nossa falha. Esse é o momento que o Pai preparou para ter de relação com você. Comece a orar agora. O que você tem a dizer para esse Pai? Esse Pai que é tão profundo em riquezas,
em sabedoria, insondáveis. Esse Pai que te formou no ventre da sua mãe. Esse Pai que cuidou de você desde pequeno, que livrou você, que fez com que houvesse leite na sua boca, que fez com que você fosse curado de rubéola, de varíola, de cachumba, que fez com que você fosse curado naquele dia que você teve uma febre, que a sua mãe passou a noite toda com você acordada, que fez com que você crescesse, e naquele tombo que você caiu de bicicleta, aquela vez que você cortou a sua mão, o seu pé, Ele cuidou de você, livrou você da morte. Aquele camarada que queria te pegar na saída da escola, Ele livrou você. Na sua caminhada, no dia a dia, você cresceu, e hoje você está aqui porque Ele te trouxe aqui. Olha só, nós estamos já mais de 1 ano de pandemia. Quantas pessoas não perderam a sua vida por causa dessa pandemia? Só no Brasil, quantas milhares e milhares de pessoas perderam a sua vida? Quantas pessoas morreram hoje por causa dessa doença? E você está aqui, porque esse Pai tem cuidado de você. E Ele trouxe essa palavra para ministrar o seu coração hoje, para que você saísse daqui curado, voando na presença dEle. Para que você, líder de célula, pudesse sonhar com a multiplicação, com o crescimento da sua célula, com vidas chegando na sua casa. Você vai sair daqui, você vai cavar poços, você vai juntar vasilhas, você vai mergulhar no Jordão, você vai remover a pedra do sepulcro, você vai entregar a Deus os seus 5 peixes, e Ele vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Vamos cantar essa canção agora, em nome de Jesus. Amém. Olha, meu querido, eu quero deixar essa palavra para você, para que você saia daqui hoje curado, para que você saia daqui hoje crendo que Deus pode operar maravilhas na sua vida. Você vai ter que pôr a mão na pá, vai ter que cavar poços, você vai ter que fazer muita coisa, mas você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor vai estar lá para cumprir o que Ele prometeu. Você vai suar, às vezes você vai chorar, não vai ser fácil, porque gente, a igreja é feita de gente. Gente que vem e vai embora, abandona, não dá satisfação. Mas nós não estamos aqui por causa de gente, nós estamos aqui em primeiro lugar por causa dele. E talvez você entrou aqui hoje e você ainda não conhece esse Jesus. E eu quero perguntar para você que ainda não tomou essa decisão de entregar a sua vida a esse Jesus. Você ainda não descobriu o que é ter esse relacionamento com esse Deus como um Pai. E você quer entregar a sua vida a Ele hoje e dizer: olha, eu não tive um pai biológico. O meu pai trouxe muitos traumas, muitas dores. Ou talvez você tenha até tido um bom pai, mas você quer mais nessa noite. Você deseja ter um relacionamento mais profundo com um Pai todo-poderoso, glorioso. Um Pai que mostra para você a verdade, que você tem que cavar poços, mas Ele vai operar um milagre. E eu queria saber se tem alguém aqui hoje que ainda não entregou a sua vida a Jesus e deseja entregar a sua vida a Jesus hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Acende uma luz para mim, por favor, só para eu conseguir ver. Lá no fundo, uma jovem, né? Alguém mais quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor? Quer viver o extraordinário, o sobrenatural? Quer viver essa loucura que os crentes vivem? Alguém mais? Não? Eu não sei se eu estou enxergando direito aqui, mas eu acho que a Lucélia, que está lá no fundo, vou pedir para uma pastora ir lá e orar com ela, em nome de Jesus. Pastora Anne, pode ir lá, fazendo favor. Alguém mais? Não?
Vamos orar, irmãos, agora? Mais uma vez. Feche os seus olhos aí. Pai querido, nós queremos colocar a vida da Lucélia nas tuas mãos agora. E pedir a Deus que o Senhor ministre ao coração dela visões espirituais, ó Deus. Tira do coração dela toda acusação, todo dedo em riste de Satanás contra a vida dela. E que nesta noite, ó Deus, ela possa renovar a comunhão dela com o Senhor como Pai. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu também oro pela tua igreja aqui. Que esta igreja cresça cada dia mais. Que esta igreja experimente cada dia mais momentos íntimos com o Senhor como Pai, ó Deus. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. E faça de nós, homens e mulheres, melhores para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.